Obrigado, Felipe. Bom dia a todos. Graça e a paz de Jesus. Cada um. A gente começou a contar quantas crianças tinha, mas a gente perdeu a conta. Eu acho que por aí. Umas 40 e poucas, né? Deus quiser, até dezembro os casais ajudando, a gente bate a meta. É uma alegria ter criança na igreja, é uma bênção, e é uma responsabilidade, e a minha oração é que os pais continuem firmes no Senhor, continuem insistindo, não é fácil, a gente reconhece que não é fácil, mas continue perseverando e inculcando neles o Evangelho de Jesus, que bons frutos com certeza virão em nome de Jesus. Eu tenho muita expectativa boa com as crianças daqui, muita mesmo. Deus tem dado muita paz quando a gente olha para essas crianças, amém? Conte conosco, conte com o apoio da igreja e conte com o nosso braço aí para poder ajudá-los nessa missão tão honrosa. Queridos, hoje é a última mensagem da série das 7 cartas do Apocalipse e nós vamos depois começar uma nova série de mensagens falando sobre angústias da alma, algumas questões da nossa alma como ansiedade, culpa, medo, ganância, arrogância e outras coisas mais, e vai ser um tempo muito bom também. Aí a gente cruza julho dessa maneira e quando a gente chegar em agosto a gente vai ter o mês da família, é um mês intenso falando sobre família, tá bom? E depois setembro já tem algo planejado também para os irmãos e a gente vai trilhando esse caminho e lidando com o texto sagrado e alimentando o nosso coração e fortalecendo a nossa fé. Eu leio com os irmãos Apocalipse capítulo 3, hoje é a última carta, aquilo que é chamado de carta de Laodiceia, tá bom? E diz assim o texto bíblico em Apocalipse capítulo 3, verso 14 até o verso 22, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva, essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente. Assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhes esse conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Palavra do Senhor. Eu queria orar com os irmãos, eu queria orar mais uma vez com os irmãos, e eu queria que você fechasse seus olhos só para a gente se concentrar e nada chamar a nossa atenção, e talvez você poderia fazer aquela oração para o Senhor. Senhor, fale comigo nesta manhã, uma palavra do Senhor no meu coração. Qualquer pregador que tenha uma vírgula de juízo, ele sabe que ele não consegue ser tão eficiente quanto a gente gostaria que fosse na mensagem. E isso é bom a gente declarar essa nossa ineficiência pública, porque nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Por nós mesmos nós não conseguimos. Então a gente pode dizer assim, Espírito Santo, no meio de tanta gente diferente, com tanta demanda diferente, Deus, uma palavra para mim. Fala para mim nessa manhã. Eu não posso sair da minha casa, ir até a igreja, ir até esse prédio que a gente se reúne como igreja e voltar da mesma maneira. Eu não posso. Então uma palavra do Senhor para o seu coração. Peça ao Senhor
E a gente pode fazer a segunda oração, que a segunda oração é do salmista, aquela oração ousada do Senhor, né, do salmista. Som do meu coração, Senhor, e se tem algo que não te agrada, tire do meu coração em nome de Jesus. Tire do meu coração. Fale comigo, ó Deus, e tire do meu coração o que não pertence ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Essa é a última carta desse bloco das 7 igrejas do Apocalipse. E quando a gente olha no mapa, para vislumbrar aquilo que está acontecendo ali, eu queria só enfatizar para vocês, aqui é uma parte da Turquia, onde hoje é a Turquia, tá bom? E João, ele está aqui, ele era pastor na época da cidade de Éfeso, e João, sobre o reinado de um imperador chamado Domiciliano, João é exilado numa ilha chamada Patmos. É nessa ilha aqui embaixo, perto da cidade de Éfeso, onde João é exilado e ele vai passar a sua velhice ali. E João vai passar a sua velhice ali, não curtindo a sua velhice, ele vai passar a sua velhice quebrando pedras. E João é aquilo que nós chamamos dos 12 discípulos de Jesus, 12 apóstolos, é o único que não foi martirizado, o único que não foi morto. Ele morre de morte natural. Ou talvez na cidade do meu pai diria assim, de morte morrida. Lembra dessa história? Né? Morte morrida, né? E João está ali, e João ele está tentando entender aquilo que está acontecendo. E ele ora ao Senhor, ele pede uma visão ao Senhor, e naquele primeiro dia da semana, o Senhor lhe dá uma visão, que é aquilo que nós chamamos de tirar o véu, tirar a venda, tirar o pano, o apocalipse, desvendar, mostrar aquilo que ia acontecer. E agora o Senhor dá essa mensagem às 7 cartas. E é interessante que as 7 cartas, ela tem a mesma sequência do trajeto que fazia o correio romano. O correio romano fazia na entrega das suas correspondências e outras coisas mais, o mesmo trajeto. Eles começavam por Éfeso, chegavam em Esmirna, depois ia para Pérgamo, depois ia para Tiatira, Sardes, Filadélfia, até que enfim chegava em Laodiceia. E assim como o correio romano fazia esse trajeto, o Espírito revela algo às 7 igrejas, dizendo o seguinte: assim como Roma tem um recado a essas cidades, a essas igrejas, Deus tem um recado a essas igrejas. E lembre-se que não é só aquelas igrejas, aquilo tem implicações para os dias de hoje, para os nossos dias. E aí nós chegamos naquela que é a última carta, a carta à igreja de Laodiceia. E Laodiceia é muito interessante, porque Laodiceia era uma cidade extremamente rica. Laodiceia era o centro financeiro, bancário e empresarial da Ásia Menor. Era Wall Street daquela época. Era uma mistura assim de Wall Street com Mônaco. Ali moravam as pessoas mais ricas, mas ali também estava toda a movimentação financeira da Ásia Menor. Era uma cidade extremamente badalada. Mas não só isso, Laodiceia também, era conhecido como Laodiceia Fashion Week. Toda a moda de roupa, toda a alta costura da Ásia se concentrava em Laodiceia. Laodiceia desenvolveu algumas tecnologias de tingir tecido. E também Laodiceia foi a primeira cidade a desenvolver uma lã escura. Laodiceia era o centro financeiro, era o centro da moda, mas Laodiceia também se orgulhava muito, porque eles desenvolveram, lá existia uma faculdade de medicina especializada em oftalmologia, eles inventaram um chamado pó frígio. E esse pó era um pó milagroso para os olhos das pessoas. No entanto, Laodiceia era uma cidade rica, eles se orgulhavam disso. Eles eram tão ricos que no ano 61 houve um terremoto, e eu não sei se vocês lembram da igreja de Filadélfia, Sardes, a história do terremoto que chegou ali. Laodiceia foi a única cidade que virou para o Império Romano e falou assim: vocês não precisam nos ajudar financeiramente para a gente reconstruir a nossa cidade, nós temos dinheiro, não precisa. Então Laodiceia é uma cidade que os caras têm muita grana,
é uma cidade da moda, talvez Milão da época. É uma cidade ela se orgulha porque ela desenvolveu tecnologias na área da medicina. E aí, a carta a Laodiceia é a carta mais dura que existe das 7 cartas. Porque você percebe que nessa carta eles não têm problemas com heresia. Não tem a doutrina de Balaão, não tem mulheres como Jezabel na igreja, não tem desvio doutrinário, não tem ninguém na igreja sendo perseguido porque confessa o Senhor como Salvador. O Império Romano, por questões políticas, sequer chegava em Laodiceia para perseguir alguns cristãos. Eles não têm esse problema. No entanto, Laodiceia tem alguns problemas que nós vamos lidar com eles nesta manhã. Laodiceia parece muito com a história do rei Amazias, de 2 Crônicas 25:2, onde 2 Crônicas 25:2 diz assim: o rei Amazias fazia o que era bom perante os olhos do Senhor, só que ele fazia só com a metade do coração, o texto vai dizer. Não fazia de todo. E é engraçado que agora João, o Senhor vai pegar agora aspectos da cidade que agora estão sendo refletidos na igreja. A igreja refletia o que era a cidade. Essa igreja de Laodiceia era uma igreja muito arrogante, era uma igreja prepotente. Era uma igreja tão arrogante e prepotente que Jesus estava fora da igreja. O texto que nós lemos vai dizer, Jesus vai dizer assim: eis que estou aonde? Agora repare, eles se reuniam. Naquela igreja não existia heresia. Naquela igreja, as pessoas que sentavam naquela igreja, no mercado financeiro, eles estavam muito bem, as irmãs se vestiam muito bem, eles tinham seus filhos nas faculdades, estava tudo aparentemente bem, mas tinha um grande problema: eles se reuniam em nome de Jesus, mas Jesus não estava na igreja. Jesus estava para fora da igreja. E por que Jesus estava para fora daquela igreja? Alguns perigos nessa igreja, para que a gente guarde de lição sobre nós. O primeiro perigo aqui, eu vou elencar 3 perigos: o perigo da religiosidade, o perigo da autossuficiência, aí no texto, no meio do texto ele dá um conselho, e o perigo da indolência. Quem está falando nesse texto? Quem está falando? A primeira coisa que a gente vê nesse texto, lá no verso 14, é que diz o seguinte: quem está falando? Estas são as palavras do Amém. Essa expressão amém é a expressão que vai ser usada em Isaías 65, onde vai dizer: aquele que dá a garantia do que está falando. No meio de tudo aquilo que está acontecendo, ele diz o seguinte: quem está falando é verdadeiro e fiel, não é qualquer pessoa, é o soberano da criação. Ele estava lá na criação. Jesus que está falando. E Jesus, ele não compactua com a hipocrisia e com a mentira. Ele vai dizer assim: ele é a testemunha fiel e verdadeira. Por que é importante? Por que é importante a gente ensinar para os nossos filhos, e a gente também praticar isso, falar a verdade? Porque falar a verdade revela Cristo em nós. Dá para entender? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei se você já teve problema com mentira. Pastor, eu nunca menti. Cuidado que você vai ser arrebatado. Ser mentiroso dá muito trabalho. Porque a memória do mentiroso tem que ser boa. Porque ele tem que lembrar a última mentira que ele contou, para quem ele contou, quem que estava do lado, como que é a narrativa, para ele sustentar da próxima vez que encontrar a pessoa. Dá para entender o que eu estou dizendo? Agora, quando você fala a verdade, você tem uma história, uma narrativa, e te desgasta muito menos. Aqui o texto está dizendo assim: aquele que está falando, ele é fiel e verdadeiro, e ele lida com a verdade, e ele é a verdade. Tanto é que ele se identifica da seguinte maneira: conhecereis a verdade, e a verdade vai fazer o que com você? Vai o quê? Te libertar. Vai te libertar. Eu não sei se você já passou por isso, né? Eu tive que aprender isso, por exemplo, no casamento. A minha esposa falava assim para mim: você está vindo para casa? Eu falava: tô. Eu demorava 1 hora para chegar em casa.
Só eu? Acho que sou eu, né? Não, mas por quê? Sabe essa coisa assim de falar a verdade completa? Aí eu aprendi a mandar localizador. Sabe assim, dar informação completa. Porque às vezes a gente acha que essas coisas não prejudicam, mas prejudicam. Eu estou dando um exemplo simples. Famílias evangélicas têm sido sustentadas com mentira. E esse alicerce da casa, o vento vai bater e vai cair. Fale a verdade. Fale a verdade, mas fale a verdade em o quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Se você me ama, você pode falar o que você quiser para mim. Amém? Você pode falar o que você quiser para mim. Porque eu sei que você me ama. E se você me ama, você vai saber falar a verdade para mim. Um dia eu estava no supermercado, estava eu e minha esposa. E a gente estava na cidade que a gente pastoreou, e a gente chegou no supermercado, entrou na gôndola, e quando entrou na gôndola, uma senhora me viu e falou assim: você é o pastor Jefferson? Eu disse: sim, sou eu. Ela disse: pastor, quanto tempo? E eu disse: nossa, que legal. E ela virou para mim e falou assim: como você engordou? Eu disse: irmã, o pasto tá bom. E aí eu engoli seco aquele negócio, que não é só mulher que não gosta, sabe como é que é, né? E aí, isso era a primeira gôndola do mercado. Eu não vou citar nome de ética, aquele mercado que ataca, dão. A gente estava na primeira gôndola. E aí eu estava empurrando o carrinho e a Jussara falou para mim: aconteceu algo? Eu falei: não aconteceu nada, só vi a irmã, tudo. Quando a gente vira na segunda gôndola, com quem eu encontro? A terceira gôndola eu encontro quem? A quarta gôndola eu encontro quem? A irmã. Na quinta gôndola, a bateria do meu celular acabou, já não tinha mais como disfarçar. E na quinta gôndola ela disse assim: pastor, você não pegou mal do que eu falei com você não, né? E aí eu sou como você. O que eu falei? Não. Sua casa tem espelho, não, irmã? Mas na quinta gôndola, aquela irmã me deu um abraço. E ela falou assim: o senhor sabe o quanto eu gosto do senhor? Você sabe o que aconteceu comigo. Vai besta. Vai julgar as pessoas. Você está entendendo? Se você me ama, você pode falar a verdade para mim em qualquer lugar. Amém? Dá para entender? Os nossos relacionamentos, eles precisam ser marcados por falar a verdade em amor. Mas nunca fale publicamente, nem no supermercado, nem na igreja, para ninguém que a pessoa está. Não fale. Agora, se a pessoa emagreceu, você faz festa. Você grita para todo mundo, fala publicamente. Mas sabe essa coisa assim, da pessoa falar assim: não, eu falo mesmo, comigo é assim, eu falo, comigo eu não sou hipócrita, eu falo mesmo. Já viu gente que fala assim? Então deixa eu dizer para você, eu não quero te ofender, mas alguém precisa dizer isso para você. Você é mal educado, você não é verdadeiro. Você não tem educação. Desculpe, tá? Foi mal. Fale a verdade, mas fale a verdade em amor. Fale a verdade em amor. E aqui, por que essa carta é dura? Porque quem está falando essa carta ama essas pessoas. Não só ama, como por exemplo, ele vai dizer o seguinte, versículo 15: conheço as suas obras. E aqui ele vai usar duas expressões: conheço e sei. Conheço e sei. Conheço o aspecto exterior e sei o aspecto interior. Eu sei de vocês. Eu sei que vocês vão na igreja, eu sei que vocês trabalham, vocês chegam cedo. Eu sei disso. Deus está dizendo: vocês não conseguem me enganar.
A gente engana muita gente, né? 2 pessoas eu nunca consegui enganar na vida. Deus é minha mãe. Você já percebeu assim que mãe é tipo assim a 4ª pessoa da Trindade? E aí quando você está muito tempo casado com uma pessoa, ela olha para você e fala assim, aconteceu alguma coisa? E a gente fala o quê? Hã? Nada não. Tá bem? Aí daqui 5 minutos essa pessoa que é paciente vira para você e fala assim, você não quer falar o que está acontecendo? Enquanto mais você convive com uma pessoa, mais ela te conhece, ela sabe os seus trocentos jeitos. Deus está dizendo para a igreja que eu conheço vocês. Eu sei o que vocês fazem exterior e eu sei o que vocês fazem no interior também. Ele usa essas 2 expressões, eu conheço e eu sei. E aí ele vai dizer assim, qual o problema agora? Eu conheço vocês, e qual o problema? O problema é que vocês não são frios nem quentes. E aí Jesus agora, no texto, ele vai usar um aspecto geográfico daquela região. Naquela época existia perto de Laodiceia, numa cidade chamada Hierápolis, uma espécie de Caldas Novas. Um Termas. Olímpia, um Termas, que existe até hoje lá. E mais ou menos ali por volta de 18 quilômetros no norte, de Laodiceia. E aquela água, e Laodiceia tinha problema de abastecimento de água. E eles precisavam canalizar com os dutos a água para chegar até Laodiceia. E aquela água vinha quente, chegava até Laodiceia, e Laodiceia, que era abastecido por um rio chamado Lico, que era um rio muito fraco de água, eles precisavam pegar água também no sul, de uma cidade chamada Colossos. Da carta de Paulo aos Colossenses, aqui é essa mesma cidade, que ficava a 8 quilômetros ao sul. Eles traziam água de Hierápolis e traziam água de Colossos. E os dutos se encontravam, aquela água, justamente aonde? Em Laodiceia. E os menos informados que chegavam ali para tomar água, tomava água o quê? Morna. Morna. E imagina a ânsia que isso dava, naquele calor na Turquia. Ele usa essa questão geográfica, aquele problema geográfico que eles tinham ali, e ele está dizendo o seguinte, olha, você não é frio nem morno. Você não é frio nem quente, você é morno. E por ser morno, eu estou pronto a vomitar você da minha boca. Agora é estranho, porque esses caras se reuniam na igreja, não tinha nenhuma heresia na igreja, não tinha nenhuma perseguição na igreja, não tinha nenhum problema aparentemente sério, mas é a única carta que Deus está dizendo para eles assim, eu não suporto vocês. Não suporto vocês. Por quê? Porque eles tinham um grande problema, eles viviam de aparência, religiosidade. O primeiro perigo que essa igreja tem. É o perigo de viver de aparência. A religiosidade. O perigo de só cumprir ritos religiosos. O perigo de dizer assim, não, eu vou na igreja no domingo, porque se eu não for na igreja, não sei se já aconteceu com você isso. Você não vai na igreja no domingo, segunda de manhã o pneu do seu carro está furado. Você fala, Deus está pesando a mão. Olha para mim e presta atenção. Você não precisa ter medo disso. Você não precisa ter medo disso. Não é assim que funciona a vida. A gente vem na igreja porque a gente ama Jesus. Amém? A gente se reúne como corpo de Cristo porque a gente ama Jesus. E eu vou te falar algo muito perigoso. Mas eu vou te falar. Aqui você não é obrigado a nada. Dá para entender? Você não tem cabresto religioso para nada. Você precisa fazer as coisas porque você ama Jesus. Amém? Amém? Eu tenho o hábito de alguns irmãos, quando eu vejo que não veio 2 domingos no culto, eu mando mensagem. Talvez você já tenha recebido uma mensagem minha. Isso tem a ver com cuidado pastoral. Isso não tem a ver com cobrança. Dá para entender? Tá bom? Pastor, não quero mais que você mande mensagem para mim. Tá bom, vai no cartório, faz uma petição, manda e a gente vai passar em ata e a gente vai ver se aceita ou não. Isso tem a ver com cuidado pastoral. E aí, como é que tá? Sentir sua falta. É só isso.
Mas não é cobrança, você não deve fazer as coisas porque tem alguém te cobrando. Você deve fazer as coisas porque você ama o Senhor. E quando a gente faz com temor a homens, a gente cai naquele erro de fazer as coisas para os outros nos aplaudirem, para a gente aparecer. Um dos problemas dessa igreja é que eles diziam o seguinte assim: nós não temos falta de nada. Nós não temos falta de nada. Esse é o primeiro perigo dessa igreja. Essa igreja que eles cumpriam os ritos religiosos, mas o Senhor não estava presente naquela igreja. Mas não só isso, agora no verso 17, no verso 17 diz o seguinte: você diz, estou rica, adquiri riquezas e não preciso de autossuficiência. Essa igreja tem um problema de autossuficiência. Eles estão dizendo, nós somos ricos, nós não precisamos de nada. Vocês querem comprar um prédio? Meia dúzia da igreja levantava o dinheiro e comprava. Vocês querem fazer isso? Está aqui o dinheiro. Eles tinham tudo. Isso trouxe para eles uma arrogância. Eles cumpriam os ritos religiosos, achavam que eram autossuficientes. Isso trouxe uma arrogância social. Eles se achavam melhores que os outros. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu oro para Deus e torço em nome de Jesus para que você prospere cada vez mais. Amém? Acho que você não entendeu. Tá? Um amigo estava numa igreja e o pastor disse assim, Deus te abençoe. Ninguém falou amém. Aí o amigo virou para o amigo e falou assim, eu acho que eles falaram Lúcifer é nosso rei. Dá para entender? Eu oro a Deus para que vocês prosperem cada vez mais. Amém? Amém? Amém. Agora deixa eu te dizer. O que você conquistar, a forma como você avançar, isso precisa vir das boas mãos do Senhor. Amém? Amém? Precisa vir das boas mãos do Senhor. Nesse auditório aqui, tem gente de empresa, tem gente de comércio muito competente. E vocês vão avançar cada vez mais. Mas lembre o seguinte, aquilo que Deus nos der de riqueza, não pode fazer com que a gente pise nos outros e ache que a gente é melhor que os outros. Dá para entender? Não faça isso. Essa igreja está dizendo assim, nós não temos falta de nada. Eles adquiriram riqueza e essa riqueza fez com que eles tivessem ar de superioridade em relação aos outros. Mas não só riqueza, eles tinham uma arrogância intelectual gerada pela academia que existia naquela igreja. Eles achavam que pelo fato deles terem condições de terem estudado mais, eles eram melhores que os outros. E aí chegavam alguns irmãos na igreja que por destinos da vida falavam nós vai, nós fica. E por eles acharem que privilégios presumidos prejudicam a percepção de práticas perniciosas, eles eram melhores que os outros. Dá para entender o que eu disse? Arrogância. Arrogância intelectual. Mas não só isso, eles também tinham arrogância espiritual gerada pela sua religiosidade. Eles estão dizendo, nós não temos falta de nada. E aí o Tim Keller vai dizer o seguinte, olha só, o que mais nos afasta de Deus não são nossos erros e pecado, mas a nossa falsa sensação de que somos. Deixa eu ilustrar isso aqui para você. Eu nasci no lar cristão. Eu nasci 17 de março de 1974, 9h30 da manhã. Depois você faz conta. E aí, desde criança, a gente ia em acampamento. E eu tinha um amigo que ele falava assim, nós precisamos trazer nos nossos acampamentos caras que dão testemunho. E aí de vez em quando aparecia um cara lá que foi drogado, levou um tiro, não sei o quê, e ele contava os testemunhos dele. Não, que eu bebia cachaça, que eu usava droga, que eu não sei o quê. E eu olhava para esse meu amigo e falava assim, eu e você nunca fomos ex-nada, né? Pô, a gente nunca bebeu uma cachaça, nunca usou uma droga. Como é que nós vamos dar um testemunho desse para arrebentar a boca do balão?
Então a gente ficava olhando assim, para quando que o pastor vai dar oportunidade para a gente dar o tempo? Porque a gente nunca foi ex-nada. O que o Tim Keller está dizendo aqui? O que mais nos afasta de Deus não são os nossos erros e pecados, mas a falsa ideia de que somos o quê? Você que nasceu no lar cristão, presta atenção. Nós que nascemos no lar cristão, nós temos a mania de achar que nós somos melhores que os outros. Isso nos faz ser arrogantes espiritualmente. Você já viu aqueles caras que foram ex de tudo? Uma vez um cara desses se converteu na igreja que eu pastoreava e ele queria ficar na igreja de manhã, à tarde e à noite. Eu falei, não, meu, não tem tanto culto para vocês não. Ele falou, pastor, no mundão, eu ficava na biqueira, eu ficava no boteco de manhã, à tarde e à noite. Eu quero é buscar o Senhor e adorar o Senhor de manhã, à tarde e à noite. Dá para entender isso? Quem não sabe de onde saiu e o que Jesus fez por ele, não consegue valorizar onde está e se torna arrogante espiritual. Essas crianças que cresceram aqui, que vão crescer aqui na igreja, nós precisamos ensinar para eles o seguinte: vocês estão crescendo na igreja, deixa eu dizer para vocês, vocês são tão miseráveis pecadores como os outros também. Eu que cresci na igreja, eu sou tão miserável pecador como aquele que pediu a herança para o pai, saiu para o mundo, gastou tudo, e quando se arrependeu, o que o pai fez? O aceitou de braços? Eu e você somos ex-condenados ao pecado, e a graça nos alcançou. Cuidado com essa sensação de que eu não sou ex-nada. Alguns acham que alguns precisaram tomar um banho do sangue de Jesus. E alguns acham que Deus veio com gota a gota, porque você não tinha muito pecado, só pingou a gotinha que você foi salvo. Todos nós tínhamos a condenação do pecado sobre nós. E a graça nos alcançou. Qual a solução para a gente poder tomar esse antídoto? Para poder lidar com isso da maneira correta. Deixa eu acelerar aqui para eu acabar. Versículo 18 diz o seguinte: dou-lhe um conselho. E qual é o conselho? Compre de mim ouro refinado. Essa ideia aqui no texto vai dizer para lidar com essa autossuficiência, religiosidade, a indolência do povo, porque o Senhor vai dizer o seguinte: olha, deixa eu dizer para você, eu disciplino a todos que amo. Olha que lindo que o texto está dizendo. Eu disciplino a todos que eu faço o quê? O quê? Amo. Eu disciplino a todos que eu amo. Presta atenção nisso. 47 crianças aqui na frente, já me atualizaram os dados. 47 crianças. Tá bom? Não mostra esse vídeo para eles, da mensagem. E escuta o que eu vou dizer. Querem ver essas crianças crescerem no reino de Deus? Olhe para mim e presta atenção. Disciplina. Ouço amém? Hã? Amém. Disciplina. Disciplina. Disciplina essas crianças. Coloquem limites na vida deles. Limites claros, muito bem estabelecidos. A faixa etária no Brasil que mais morre são jovens de 15 a 25 anos. E você sabe por que eles morrem? Porque eles aceleram mais do que deveriam, estão em lugares, em horários que não deveriam. E aí os pais dizem, mas eu dei tudo. Nossos filhos não precisam de tudo. Os nossos filhos precisam de paz. Ah, mas se eu disciplinar o meu filho não vai me amar. Olhe para mim e presta atenção, disciplina não é espancar. Disciplina é colocar limites, amém? Estão comigo? Amém. Colocar o quê? Limites. Quando os nossos filhos eram pequenos, lá em casa era mais ou menos como um DHPP. A Jussara sentava com eles e dizia o seguinte: o que você fez? Fiz nada. Fala. E aí não tinha advogado de defesa, não tinha promotoria, não tinha nada disso. Fala. E aí eles precisavam confessar o delito, orar, pedir perdão para Deus. E aí tinha a cereja do bolo que eu achava interessante, que a Jussara tinha paciência para isso e eu não tinha.
ela dizia assim, e levanta feliz. Levanta feliz. Alegre. Alegre. Eu fui disciplinado na vida. Eram alguns outros métodos. Você já viu disco voador? Eu já vi havaianas voando. E deixa eu dizer para você, os métodos disciplinares dos meus pais comigo me fez permanecer e ser gente. Dá para entender isso? Ser gente. Mas se eu disciplinar o meu filho, ele não vai me amar mais. Deixa eu dizer para você, olha aqui para mim. Deus já te deu autoridade. Você é autoridade sobre eles. Exerça aquilo que Deus colocou em suas mãos, em nome de Jesus. E se Deus está me disciplinando, te disciplinando, é sinal que Ele me ama. Eu devo ficar preocupado quando Deus não se importar mais comigo. Porque quem ama faz o quê? Disciplina. Guarda isso no seu coração. Guarda isso. E o texto está dizendo aqui, Deus tem amor por essa igreja que era autossuficiente, arrogante. Ele está dizendo, eu vou disciplinar. E aí Deus passa como um mercador, ele vai dizer, compre ouro de mim. O que ele está dizendo é o seguinte, a maior riqueza não é o que vocês estão fazendo aí na Wall Street, lá do céu. A maior riqueza que tem, eu tenho para dar para vocês. Eu tenho para dar para vocês. Esse dia eu tive um sonho. Eu sou batista, pode ficar tranquilo. Eu sonhei que eu estava andando de carrinho de rolemã com umas crianças da igreja no céu. Em ruas de ouro. Porque a Bíblia diz que no céu vai ter o quê? E eu ficava quando criança assim, o que eu vou fazer andar em rua de ouro no céu? Não dá nem para vender nada. O que o texto de Apocalipse está dizendo é que aquilo que vocês de Laodiceia estão se matando, sacrificando a sua família, sacrificando seu casamento, sacrificando a sua saúde para conquistar, no céu a gente vai pisar. Dá para entender? No céu a gente vai pisar. A gente vai pisar nessas coisas. E ele está dizendo aqui que a maior riqueza, quem dá é Deus. E aqui ele está dizendo, caráter depurado, esse é o maior patrimônio que alguém pode ter no seu coração, a maior herança, meu pai está com 78 anos, meu pai está com Parkinson, meu pai, ele cuidou muito bem da saúde dele, muito bem, a barriga do meu pai é tanquinho reverso, ele tomou muito bem, e na velhice dele, o Parkinson pegou ele. E ele ficou com um quadro depressivo. Mas sabe qual a maior imagem que eu tenho do meu pai? Não é o que o meu pai vai deixar para mim financeiramente. Ele vai deixar coisa boa para mim. E para minhas irmãs. Para minhas irmãs eu acho que eu não vou deixar nada. Mas para mim. Ele vai deixar coisa boa para a gente. Mas sabe qual a maior herança que meu pai, semi-analfabeto, que com 17 anos foi mandado embora da fazenda onde eles trabalhavam quando criança, porque se converteu e o meu avô não admitia que nenhum crente virasse crente e mandou meu pai embora com 17 anos, analfabeto. Sabe qual a maior herança que nós vamos ter dele? O caráter dele. Olhe para mim e preste atenção. A maior coisa que você pode deixar para o seu filho e para a sua filha é o seu? É o seu? Isso eu estou falando num país onde ter caráter é defeito de fábrica e não virtude. O texto vai dizer aqui, compre de mim o quê? Essa ideia do ouro depurado. Essa ideia da purificação do ouro. Mas não só isso, deixa eu acelerar aqui. Não só isso, ele vai dizer o seguinte, compre de mim roupas brancas.
Roupas brancas. Ele está dizendo assim, a ausência de culpa. Lembra quando ele diz lá em Apocalipse: eis que vi uma grande multidão vindo com roupas brancas, e todos eles tinham as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. É essa ideia de que a gente precisa viver uma vida com ausência de culpa, porque a gente já foi justificado, a gente é santificado, Deus já fez justiça através de Jesus na nossa vida, e nenhuma condenação há para a nossa vida, para mim e para a sua vida. Eu e você que encontramos Cristo, podemos viver com cabeça erguida, amém? Cabeça erguida, amém? Você viu os flamenguistas depois que ganhou do Chelsea? Eles andavam como? Alegres. Sabe qual é o nosso problema? Deixa eu dizer para você. Eu sou corintiano. Não precisa reclamar. E de vez em quando você vai ver algumas postagens minhas no campo do Corinthians. E eu fico ali perto da Gaviões da Fiel. Tem uma ala da Gaviões da Fiel que dá para ficar, porque o entorpecente é menor. Só para você entender. E aqueles caras pulam. E eu não sou de pular. Eu não sou de pular. Faz gol, ele vem me abraçar, eu falo: não me abraça. Brasil e Paraguai agora, o Brasil fez gol, o cara vem me abraçar, eu falo: não me abraça que eu sou paraguaio. Mas é impressionante como aquele bando de maluco no campo vibra, canta e se sacrifica, e depois vai embora e a vida continua a mesma desgraça. E a gente tem a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E às vezes, para tirar um amém dos irmãos, a gente tem quase que dar uma oferta. Estão entendendo o que eu quero dizer? É mais ou menos o seguinte: o circo chegou na cidade. O circo chega na cidade e a criançada atrás, correndo atrás do circo. E o pastor estava lá querendo pregar o evangelho e ninguém ia no culto. Sabe aqueles cultos de igreja assim que você tem dúvida até se Deus está presente lá? E aí o pastor foi no show do circo e virou para o palhaço e disse assim para ele: qual o segredo de tanta alegria esse povo ir atrás de coisas vãs? O palhaço virou para o pastor, acho que o palhaço era um desviado da fé. O palhaço virou para o pastor e disse: sabe qual é o problema de vocês evangélicos? O problema de vocês evangélicos é que vocês pregam a verdade como se fosse mentira. A gente do circo fala mentira como se fosse? É simples. Será que a gente crê mesmo naquilo que a gente está falando? E eu encerro dizendo o seguinte, verso 21. Ao vencedor darei o direito de sentar comigo em meu? Compre de mim colírio. Quando você compra colírio, você começa de Deus, você começa a ver as coisas na perspectiva de Deus. Me fale que rei no universo chama os seus súditos para sentar no trono com ele. Daqui a pouco vai ter eleição no nosso país. Qual o maior problema dos cacifes da eleição no nosso país? Eles não produziram substitutos, lembra disso? Que rei no universo chama os seus para sentar ao seu lado? Deixa eu dizer para você, preste atenção. Use roupas brancas. Deixa Deus depurar você como ouro, o seu caráter. Deixa Deus pingar colírios nos seus olhos para você ver as coisas na perspectiva do alto. Sabe o que vai acontecer com você um dia? Nós vamos sentar à direita com o Senhor no céu. Amém? Nós vamos sentar com o Senhor no céu. Não troque esse privilégio por nada nessa terra. Eu quero orar com você, feche seus olhos, eu quero fazer um apelo com você nessa manhã. E o primeiro apelo que eu quero fazer com você nessa manhã é o seguinte: Deus nos depura como depura o ouro. E talvez tem coisas acontecendo na sua vida
que Deus está nos purificando e nos disciplinando, e o Senhor está dizendo que Ele nos disciplina porque Ele nos ama, e talvez está doendo na sua vida, e deixa eu dizer para você, permaneça firme, não desanime, vai passar, porque Deus vai purificar a sua vida, que é um ouro. Aguenta firme, não desanime. Um dia esse fogo vai baixar e esse ouro vai ser depurado. Tem coisas na minha e na sua vida que precisa ser depurado. E de outra maneira nós não ouviríamos a voz de Deus. Mas eu e você também fazemos parte daquela grande multidão. E Deus está nos dando nessa manhã vestes brancas. Vestes brancas. Meu irmão e minha irmã, Deus não te salvou para você viver de qualquer jeito. Você foi separado por Deus. A igreja é a menina dos olhos de Deus. E Deus não vai permitir que eu e você ande em outro caminho a não ser o caminho dele. Se você está pisando em terrenos que desagradam a Deus, Deus está te oferecendo nessa manhã a possibilidade de se arrepender e de colocar vestes brancas. Porque senão a gente vai ficar cumprindo o ritual religioso e a gente não vai espelhar Jesus de Nazaré. Mas nessa manhã também Jesus nos oferece colírio. Colírio sabe para quê? Para a gente ver a vida, ver as tribulações, ver as dificuldades, ver a igreja, ver a nossa família, ver a sociedade, ver essa guerra com os olhos de Deus. Colírio, colírio. Sem o colírio, o que vai sobrar para a gente é ansiedade, é medo, é culpa, é ganância. Mas com o colírio que Deus nos dá, o que a gente consegue enxergar é Deus no trono governando o universo. E nada vai acontecer fora do controle dele. Ele controla. A crise que você está passando na sua casa, no emprego, nesse país, no mundo, na guerra, Deus tem o controle de tudo. Não precisa entrar em desespero. Nesta manhã Ele está nos oferecendo o colírio. Agora talvez você não entende isso, porque você não reconheceu Jesus como Salvador de sua vida. E nessa manhã você tem a oportunidade de reconhecer Jesus como aquele que veio ao nosso encontro, aquele que está à porta, está batendo. E se a gente abrir, Ele vai cear com a gente, vai ter comunhão com a gente. É assim que oramos, é assim que pedimos ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.